Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina, tenho 28 anos, eu sou a esposa do Edson, mãe da Zoe, que tem 1 ano e 7 meses. Hoje eu vou falar com vocês sobre o meu relato da amamentação. Logo que a Zoe nasceu, que ela nasceu de parto normal, eu não pude já colocar ela direto no peito, porque ela nasceu bem roxinha, então ela precisou ir um pouco pro oxigênio, foi coisa rápida, só para ela conseguir mesmo respirar para chorar. Logo depois colocaram ela no meu braço e eu já fui transferida para a sala de recuperação. Lá na sala de recuperação a gente não ficou acompanhado de médicos nem de enfermeiras, ficamos ali mesmo esperando a vaga para subir para o quarto. Então nesse momento a Zoe começou a chorar, 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 querendo mamar e na minha cabeça seria uma coisa fácil. E quando eu coloquei ela no peito, a Zoe ela não conseguia pegar o peito. Ela ficava tentando chupar o bico do peito, mas ela não tinha essa força da sucção, ela não abria a boca o tanto suficiente. Então ela pegava um pouquinho bem da pontinha do peito, mas não conseguia mesmo fazer a sucção de mamar. Eu tinha pesquisado muito sobre a questão da amamentação quando eu estava grávida e eu escutava vários relatos falando, gente, pesquise sobre a amamentação, não é algo tão instintivo, que é só colocar e o bebê já vai saber mamar. Mas, como eu tinha vivenciado a minha mãe amamentando as minhas irmãs, então eu achava que seria uma coisa prática, porque para ela foi, né? Ela colocava a bebê e a bebê mamava e tudo tranquilo. Ela não sentia dor, não teve dificuldade para nós pegarmos, né? O peito para amamentar. E eu achei que também seria uma coisa assim que eu não teria tanta dificuldade. E sobre essa questão de que eu escutava também sobre, nossa, dói muito o peito, dói o bico racha. E eu fiquei, me preparei, vamos se dizer, vi vários vídeos, mas não foi uma coisa que eu estudei a fundo. E hoje é uma coisa que eu falo para vocês com toda certeza. Estudem sobre a amamentação, sobre a pega, como já desde o início ensinar a criança a pegar a forma correta para machucar menos o peito. Então vamos lá, qual foi o meu relato a partir daí? A Zoe não conseguia pegar, eu colocava o peito na boca dela e ela não conseguia fazer a sucção completa e ficava ali um tempinho, desistia, dormia, depois acordava, chorava e assim foi sucessivamente dessa forma. Eu já tinha o colostro, com 6 meses meu peito já começou a vazar pela primeira vez, quando eu dormia de lado e apertava um pouco o peito, eu já acordava com a blusa um pouco molhada, então, desde os 6 meses eu já tive ali alguns sinais da questão do colostro, né? E lá no hospital, depois que a gente subiu pro quarto, começou a vir as enfermeiras ver como que eu estava reagindo da recuperação do parto e perguntava: você já tem leite? Você tem colostro? A bebê já conseguiu mamar? E eu ficava falando: olha, ainda não conseguiu. E na hora elas posicionavam a Zoe, né? Encaixava a boca dela certinho, apertavam assim meu peito para colocar na boca dela. E ela mamava, ela falava, não, mãezinha, tá tudo certo, tá fazendo certo, tudo. Mas eu via que a Zoe, ela não tava conseguindo mesmo fazer aquela pega, a sucção correta. E de tempos em tempos vinha outras enfermeiras, né? Ô, mãezinha, já tá conseguindo? Ela tá mamando, ela conseguiu mamar, tá conseguindo dar? E aí eu ficava, olha, às vezes ela pega, às vezes ela não consegue, então às vezes ela ficava muito nervosa, chorava e ficava esfregando o rosto porque ela não conseguia mamar da forma correta. Quando foi de, mas até aí tava tendo uns atendimentos com enfermeiras muito ok, muito bacana. Quando foi de madrugada, mais ou menos 3, 4 horas da manhã, mudou para uma equipe. Veio uma senhora que já tinha uma certa idade, ela tinha em torno de mais ou menos uns 50 anos. E quando chegou lá, o quarto que eu fiquei, e a Zoe nasceu em dezembro, então tava muito quente, muito calor, então a Zoe ela ficava só de fralda no hospital. E ela chegou, a Zoe estava assim deitada do meu lado, e eu vou demonstrar mais ou menos o que ela fez com essa boneca. Eu tava com a Zoe no meu braço, aí ela pegou e falou assim: aí, tá conseguindo amamentar? Tudo. Eu falei assim: olha, eu tô às vezes tendo muita dificuldade, a Zoe não consegue sugar com a força que precisava. E ela foi e falou assim: me dá ela aqui. Aí ela pegou a Zoe assim e ficava passando a Zoe de um lado pro outro na mão. E ela falava assim: tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não é de vidro, não. Não é de cristal, isso aqui não vai quebrar.
pode pegar, pode mexer com ela, não precisa ter medo, ela não vai quebrar. E eu ficava olhando aquilo, tipo assim, sem entender por que essa mulher tá fazendo isso com a minha filha, né? E ela ficava assim, não vai quebrar, mas pode pegar, ó, pode fazer, pode mexer com ela, não vai quebrar. E eu olhando assim pra ela sem entender o que tava acontecendo. Aí ela põe ela aqui, ó, faz assim, coloca ela assim, olha, e põe aqui. E ela foi demonstrando dessa forma. E eu tentando segurar a Zoe, acalmar ela. E ela pegava meu peito e apertava com muita força. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu olhei assim pro Ed, tipo, gente, o que tá acontecendo aqui, né? E aí a Zoe começou a chorar muito, ficou nervosa, nervosa. E aí eu fui ficando nervosa porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo ali. E eu pegava, tentava, e aí ela pegava, amassava meu peito. E ela falou, deixa eu ver se tem leite mesmo, tudo. E apertava, meu peito pingava. E aquilo foi me dando um mal-estar. E eu tava me sentindo ali coagida mesmo, com medo do que tava acontecendo, querendo sair daquela situação. E aí ela pegou e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. O meu peito, ele tem um bico bem pequeno. Então ela falava assim, eu vou falar já uma coisa pra você. O seu peito é um dos piores que tem, mas não é ainda o pior que existe não, mas também não é uma Brastemp. Ela usou bem essa expressão, mas também não é uma Brastemp não. E outra coisa, a sua filha aqui, ó, você tá vendo? Ela já tá ficando irritada. Daqui a pouco ela vai se irritar tanto com essa situação que ela vai rejeitar seu peito, ela não vai querer mamar mais. Então, eu acho bom você aprender a fazer isso daí direito, porque senão ela não vai querer mais, ela vai recusar o seu peito. Aquilo me deu um medo e uma tristeza naquele momento e uma preocupação da Zoe realmente não querer mais mamar. E eu olhava assim pro Ed com medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Ela saiu e ela voltou com uma seringa de leite do banco de leite. E ela pegou a Zoe de novo e ela pegou e falou assim, eu vou dar um pouco desse leite aqui pra ela, porque senão ela vai ficar muito nervosa, ela não vai querer mais mamar. Eu tô falando pra você, ela não vai querer mais seu peito. E ela foi e virou de uma vez a seringa na boca da Zoe. Ela não foi colocando aos poucos, nem colocou no copinho. Ela literalmente colocou a seringa e apertou. E ela ficou se engasgando. A Zoe chorando, querendo colo. E aí, nisso, eu fiquei assim, meu Deus, a menina quase se engasgando. A moça fazendo isso. E aí, ela pegou e me deu a Zoe. Ela falou assim, olha, depois eu vou voltar e eu vou ver o que tá acontecendo. Se você conseguiu, se você não conseguiu. E aí, quando ela saiu, eu falei pro Ed, falei, meu, o que aconteceu? Que mulher é essa? Eu falei assim, eu não quero que ela pegue a Zoe mais. Eu não quero que ela me atenda. Se ela vier de novo atender a gente, eu vou falar pra equipe que eu não quero que ela me atenda mais. Aí, quando eu fui pegar a Zoe pra tentar amamentar, quando eu virei a Zoe tava com os 4 dedos dela, assim, ó, marcado nas costas. A Zoe ficou, e como se fosse a marca da unha dela que ela pegou a Zoe assim, ficou marcado as costas da Zoe. Eu falei pra ela, falei, meu, olha isso daqui, olha o que essa mulher fez com a Zoe. E aí eu já tinha falado pra ele que se não mudasse o turno do plantão, que eu não ia querer mais que ela me atendesse, porque eu não queria mais que ela pegasse a Zoe. Graças a Deus mudou-se o turno, mudou-se as enfermeiras novamente. Veio outra enfermeira muito bacana. Falei pra ela do que tinha acontecido. Ela falou que se quisesse eu poderia abrir uma denúncia lá no hospital em relação a isso. E ela foi e me ajudou. Ela falou assim, Carol, eu vou ajudar você. Pode ficar tranquila, eu vou ficar aqui com você até o tempo que você precisar. E ali ela me confortou. E é onde a gente vê que existe profissionais e profissionais, né? Que às vezes não é o hospital em si, mas é realmente quem tá ali no seu plantão, porque infelizmente existem médicos e enfermeiros muito bons, mas também tem o contrário, né? E aí ela pegou, me acalmou, eu consegui dar peito pra Zoe. Depois teve uma palestra para todas as mães que tinham ganhado o bebê ali naquele momento. E a gente foi para essa palestra onde os pais também podiam aprender sobre a amamentação e sobre os primeiros socorros se a criança se engasgasse. Tivemos que ter uma participação especial, porque a Zoe não quer mais esperar gravar o vídeo. Então vamos lá. Agora ela quer... Depois que passamos por todas essas experiências lá, depois que fizemos a palestra, fomos de novo pro quarto e no outro dia a gente teve alta e viemos embora para casa. Logo no dia que eu vim para casa, era o terceiro dia que ela tinha nascido, meu leite desceu
meu peito ficou muito, muito grande e muito duro. Muitas veias, né, aparecendo. E aí o peito ele empedrou. Por quê? A minha mãe tinha falado, não precisa dessa besteira de comprar bomba para extrair leite. Eu nunca usei isso. Mas, gente, eu precisei. Então, uma coisa que eu indico para vocês, tenha uma bomba de extrair leite. Porque quando o peito encheu desse jeito, a Zoe ainda não conseguia, não tinha aprendido a fazer a pega. E quanto mais cheio o leite tiver, o peito tiver, e quanto mais duro ele tiver, mais difícil é pro bebê mamar. Então eu precisava ficar tirando com a mão um pouco do leite para depois a Zoe mamar. E eu tentava extrair, o peito empedrou, começou a me dar febre nessa região toda. Era uma dor, começou a dar vários caroços mesmo. E foi quando a minha manicure veio aqui em casa fazer minha unha e eu comentei com ela, falei, olha, eu vou ter que ir atrás de uma bomba de extrair leite, porque meu peito ele tá assim, uma pedra, tá me dando febre e eu não tô aguentando mais de dor. E aí ela falou assim, meu, eu tenho uma bomba lá em casa, eu vou emprestar pra você, e foi a salvação. Eu tirava bastante leite, depois eu colocava a Zoe e ela mamava. E eu sentia muita dor, muita dor, muita dor. Eu falo que era a dor que eu sentia amamentando, é como se fosse uma agulha que entrava dentro do peito. Cada vez que ela ia mamar, parecia que ela ia sugando e uma agulha entrava bem forte dentro do peito. E era uma dor terrível, uma dor terrível, dor terrível. Cada hora que ela chorava e que eu sabia que eu ia ter que amamentar ela, aquilo me dava um desespero. Mas eu lembrava de um relato que eu ouvi na internet que ela falava assim, gente, são 15 dias. Conta 15 dias regressivos, 15 dias, 14 dias, 13 dias, porque em 15 dias você vai ver que essa dor vai melhorar muito e vai passar e você vai conseguir amamentar tranquilamente. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, falei, são 15 dias, eu preciso suportar 15 dias. E isso foi realmente o que não fez com que eu desistisse da amamentação. Porque eu sentia realmente muita dor. Eu mordia a boca, mordia algum paninho, eu chorava amamentando. E o meu peito também machucou muito, então sangrava. Então foi uma fase muito difícil. Eu passava lanolina, que é o remédio, né, que costuma passar nas rachaduras do peito, e eu não sentia melhora. Fiz o tratamento também de passar o próprio leite e deixar no sol, também não senti melhorar. O que foi melhorar mesmo foi os 15 dias. De 15 dias pra frente, a dor foi diminuindo, diminuindo até que sumiu e eu consegui amamentar a Zoe tranquilamente. Agora, uma coisa que eu não fiz e eu indico muito pra vocês. A Zoe até hoje, eu amamento ela só no peito. Por quê? Eu não fiz a amamentação mista com a Zoe, porque não precisou, ela foi ganhando os pesos conforme ela precisava. E eu também não fiz a questão de tirar o leite e pôr na mamadeira, porque eu tinha medo que ela confundisse os bicos e com isso ela não pegasse o peito mais. Mas uma coisa que hoje, se eu tiver outro filho, é uma coisa que eu vou tentar com certeza, é essa questão de fazer a amamentação no peito e a mamadeira também, com o meu próprio leite, mas também com a mamadeira, porque isso dá um descanso para a mãe, dá um descanso para o próprio peito, e com isso mais para frente, quando você precisar acontecer uma coisa que você precisa sair, você sabe que você está amparada ali por uma mamadeira com leite, porque eram coisas que eu tinha medo de, se eu precisar sair, se eu passar mal, se eu precisar ir no hospital, eu não poderia, porque a Zoe só mamava no peito. Agora, depois de um ano, eu tentei fazer com que a Zoe começasse a se acostumar com a mamadeira, e a Zoe ela não aceita nenhum outro tipo de leite. Então, tô aqui nessa questão de vendo como vai ser o desmame da Zoe, porque ela tá com 1 ano e 7 meses, então eu já quero começar a encerrar esse ciclo. Mas agora tá sendo muito mais difícil pela questão de que ela não aceita mamadeira. Então agora também, quando eu conseguir fazer o desmame, eu venho trazer o meu relato aqui para vocês, passando as dicas também através da minha experiência. Mas o que eu quero falar para vocês que estão nessa fase ou que vão começar essa fase da amamentação, não desiste. Conta esses 15 dias mesmo, faz uma contagem regressiva que vai melhorar. Mas se aconteceu de você, olha, Carol, eu vou desistir, você não vai ser menos mãe porque você não conseguiu.
Ah, eu não tive leite, Carol, eu fiquei muito triste, eu não me sinto uma mãe por completo, que eu já ouvi esses relatos também. A amamentação é um vínculo maravilhoso com o bebê, mas não é o único vínculo. O seu vínculo de amor é independente da amamentação. Então, eu tive esse privilégio de conseguir até aqui fazer uma amamentação exclusiva, vamos se dizer, né? Até um ano foi exclusivo e de um ano para frente já tem a alimentação e tudo, que depois eu posso até fazer um vídeo sobre essa questão da introdução alimentar, as minhas experiências, mas que se acalma. Estude o máximo que você puder, se você conseguir mesmo pagar uma assessoria de amamentação, e se você tiver condição de ter uma reserva mesmo para fazer algumas sessões de laser no peito, é uma coisa que vai ajudar bastante. Mas que uma das dicas que eu dou é isso: tenha a bomba para extrair o leite, ensina a criança a ter a amamentação no peito também com a mamadeira e se acalma. Se acalma porque o começo é difícil, mas é uma fase, vai passar e você vai conseguir vencer. E tem outras pessoas que têm situações muito mais difíceis, quando o bebê, por exemplo, não tem o freio da língua. Então, a Zoe já tinha passado pela avaliação da fono e ela tinha falado que tudo bem, que a Zoe tinha a força certa de sucção, que ela só precisava mesmo aprender a fazer a pega. E depois que ela aprendeu, foi tudo tranquilo e conseguimos seguir, graças a Deus, tá bom? Mas tenha o máximo de informação possível, aprenda mesmo, assista muitos vídeos, porque com as experiências de outras pessoas você consegue se ajudar também nas suas experiências, tá bom? Um grande beijo, até a próxima e não esquece de se inscrever e curtir o vídeo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!